Tinha pensado hoje continuar a Volta ao Mundo em 33 línguas, como planeado, mas recebi há poucos minutos a notícia de que tinha morrido Nuno Judice e pensei que seria... pensei que queria falar sobre o poeta neste episódio. Ele foi meu professor e colega, nunca fomos colegas propriamente próximos, estávamos em gerações muito diferentes, mas sim, estava lá na faculdade e era uma presença muito importante e que eu via quase com uma distância, como é que eu ia dizer, difícil de ultrapassar, porque ele também era importante por outro motivo. Para mim, pessoalmente, claro que ele é importante enquanto poeta em Portugal, mas ele é importante também porque na minha adolescência, no secundário, no 10º ano, salvo erro, no livro de português desse ano, eu tinha um poema dele, que não vou dizer, já explico porquê. E esse poema que tinha que ver com autocarros, não vou dizer qual é que é o poema, mas vou dizer que tinha autocarros, tinha uma praça em Lisboa, tinha a luz do crepúsculo, e por algum motivo aquele poema foi muito importante naquele momento. A poesia pode atingir com uma força particular os adolescentes, e foi o que me aconteceu. Aquele poema foi mesmo muito, muito importante, e para mim foi quase como ver uma estrela quando, por fim, o encontrei como professor numa sala de aula. Eu imagino que os escritores e os poetas saibam que há muitas pessoas que os leem, presumo eu, pelo menos Nuno Judice é o caso, mas talvez não tenham noção de como, ou melhor, terão de uma forma abstrata, mas não sabem em concreto como cada um dos poemas, ou como é que algum dos poemas, ou qual poema é que de facto atinge as pessoas, ou alguém, um leitor em particular, de uma forma muito impossível de descrever. Seria preciso quase um outro poema, mas para isso era preciso ter talento para explicar o que é que aquele poema me fez naquela altura. E reparem, estava no manual de português. Estava no manual de português, que muitas pessoas dizem que não é propriamente o sítio onde se descobre a literatura, porque a literatura está ali aos retalhos. E, no entanto, às vezes descobre-se. Não se esqueçam que os manuais são um produto do sistema escolar. O sistema escolar levou a literatura a toda a sociedade, e isto é algo que as pessoas nem sempre compreendem. A ideia que muitas pessoas têm na cabeça é que a literatura é algo universal, que todos gostavam, e agora há muitas pessoas que não gostam. Não, a literatura sempre foi algo de poucas pessoas. A literatura, pelo menos escrita, a poesia escrita, claro que sempre todas as pessoas sempre tiveram literatura oral, mas a literatura escrita por um poeta, por um escritor, que depois é publicada, nunca foi de toda a sociedade. E a escola levou essa literatura a toda a gente. Claro que não atinge todas as pessoas da mesma maneira, mas atinge algumas. Portanto, os manuais escolares, apesar de tudo, conseguem levar esta beleza que existe na literatura a muitas pessoas. E eu disse que não ia dizer qual é que é o poema, porque aquilo de que eu queria falar era mesmo esta relação muito pessoal minha com aquele poema, e não propriamente mostrá-lo, dizer que é um bom poema ou um mau poema. Isso, para dizer a verdade, interessa pouco neste momento. Lembro-me também, já agora, de um episódio com Nuno Judice, um episódio não com ele diretamente. Há quem escreva, há quem analise o que se escreve, também era o caso de Nuno Judice, que também era muito bom crítico literário e teórico da literatura, mas houve um colega também, o Ricardo Marques, que trabalhava connosco na altura, isto já foi para aí há uns 10 anos, e que escreveu uma tese. O Ricardo já agora é também poeta, e ele escreveu uma tese sobre Nuno Judice, e lembro-me de depois ir ao lançamento do livro que saiu dessa tese, e de ele contar como era estranho estar a estudar um poeta que às vezes lhe entrava pelo gabinete adentro. E ele lembrava-se particularmente de estar a estudá-lo e de repente vê-lo entrar a perguntar qual era o resultado de um jogo de futebol, e ele sentir aquela estranheza de ver como as pessoas são múltiplas, são poetas, mas também adeptos de futebol. Eu lembro-me de rir bastante quando ouvi este episódio contado pelo Ricardo nesse lançamento que foi na Bertrand
do Chiado. Eu não sei o que é que isto interessa às pessoas que me estão a ouvir, mas neste dia em que nos despedimos de Nuno, quer dizer, foi ontem, eu sei para quem está a ouvir foi ontem, mas para mim foi mesmo agora, neste dia que nos despedimos do Nuno Judice, decidi falar um pouco dessa relação muito pessoal, que no fundo também é aquilo que nos atrai aos livros e à literatura. E amanhã voltaremos à viagem ao mundo, viagem à volta do mundo em 33 línguas. Muito obrigado.